Muito bem, estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa e eu vou aproveitar que nós estamos falando sobre o bairro de Lourdes, que é um bairro também, gente, que tem muitas casas bonitas, lojas bonitas. É um bairro chique aqui em Belo Horizonte. Metro quadrado não é barato, não é? Mas é nesse bairro que nasce esse projeto de mulheres empreendedoras que se preocupam em tentar diminuir um pouco da desigualdade social. Como é que nasce isso? Olha, a gente tem uma história interessante porque foi quase um caso de polícia que o grupo nasceu. Opa! Mas é porque eu faço parte de um grupo de segurança de WhatsApp que a gente tem com a Polícia Militar. E esses grupos de WhatsApp, eles existem na cidade toda de Belo Horizonte. Sim. Ele é aberto a todos os cidadãos. E eu comecei a participar junto com outras amigas e é um grupo misto. Mas mulher é muito curiosa, né? A gente adora perguntar, a gente adora dos detalhes. Saber das coisas, isso e aí eu comecei a fazer algumas perguntas, as outras meninas também fazendo outras perguntas e todas tudo. de Lourdes lá de Todas de Lourdes, porque os grupos de grupos segurança, eles são regionalizados, né? regionalizados. E aí o tenente, que era responsável na época, né, da fundação do grupo, ele nos convidou a fundar um outro grupo, porque a gente estava conversando demais. E aí ele falou, olha, é melhor vocês abrirem um outro grupo e deixar esse grupo aqui só de segurança, porque vocês estão conversando muito. Faz sentido. E eu falei, então, vamos sim, abrir. Senhor, tenente. O tenente Jacó, um bem querido. Então a gente abriu um outro grupo de WhatsApp e eram, assim, 20 mulheres. E a gente, assim, começou a querer cuidar do bairro, olhar o que o bairro estava precisando, das necessidades, e assim, de uma forma bem informal, mais assim, de papo de vizinhas. E eu achava que era importante a gente ter esse contato, para a gente também sair na rua e saber, né, se conhecer e tudo. E quando foi em dezembro de 2017, a gente já tinha, né, o prefeito morando em Lourdes, abriu um buraco na rua Rio de Janeiro com Antônio Aleixo. Lembro disso. E nada de consertar o buraco. Isso. E foi um buracão. E a placa da Copasa lá. Eu falei, gente, vai passar o Natal e o Ano Novo. Aí a gente falou assim, vamos enfeitar o buraco. E a gente colocou luzinha, sabe, de guirlanda com pilha. Guirlanda prateada mesmo e tal. E enfeitamos o buraco todo. Estratégia. 2 dias depois o buraco estava consertado. Aí, mas deu um clique de falar, né, assim, gente, funciona. Tá vendo? Movimentos espontâneos funcionam, cobrar, né? Funcionam. Nós somos vistas. A gente acha que não, Isso. mas somos vistas. Tudo bem que era caminho do prefeito, mas fomos vistas. Mas assim, aí a guirlanda e as luzinhas a gente nunca mais teve notícia. E a gente percebeu nisso que a gente podia fazer alguma coisa. E como Lourdes, vocês sabem, né? Belo Horizonte é a capital mundial dos botecos. E além de Lourdes, a gente tem muitos botecos. E 2 botecos começaram a incomodar muitos dos vizinhos, porque eles iam até de madrugada, e aí vem barulho, a conversa, né? Barulho, depois guardar as mesas, as cadeiras, barulho de garrafa e tudo. Então, começaram a ter muitas reclamações. E nós fomos lá conversar com os donos dos bares. Sim. Mas eles olharam pra gente e falaram assim... tudo bem. Sinto muito, né? Sinto muito. Mulher à toa, não tem nada para fazer, vem aqui incomodar. E as reclamações continuaram. E aí eu fui na Secretaria de Fiscalização, bati lá na porta e fui na Secretaria de Fiscalização porque a gente precisa perceber que a administração pública, ela existe para poder atender a população. Ela não pode ser um degrau elevado, ela existe por nossa causa. E ela não dá conta de tudo. Exatamente. Então tem hora que a gente tem que se mobilizar, Exatamente. A gente tem que fazer alguma coisa. A gente precisa bater na porta. Com respeito e tal, mas tem que fazer, né? E aí eu fui até o secretário de fiscalização, conversei com ele, ele me pediu para poder convocar uma reunião com todos os donos dos bares. Gente, eu não conhecia todo mundo. Sim. Tive que bater na porta de todo mundo para fazer essa bendita dessa reunião. E ali a gente teceu mais ou menos um acordo de cavalheiros, né, e damas, para que pudesse correr tudo bem. Não correu tudo bem. Os 2 bares continuaram a dar problemas. Aí esquentou, né? Aí nós fomos lá de novo, nada. E aí eu falei assim, sabe uma coisa? Eu procurei na internet o gabinete do prefeito, mandei um e-mail e falei que eu estava precisando de uma reunião. E cheguei lá com 25 mulheres. E ele sentou a gente numa mesa oval que tem lá na prefeitura, né? Bem bonita e tal. A gente já se achou assim.
E aí a gente pegou e conversou a gente contou para ele o que estava acontecendo. E o histórico que todos os bares tinham das reclamações, porque você abre o chamado. E aí no outro dia os 2 bares foram interditados. E aí as coisas mudaram, porque aí eles viram que realmente a gente estava preocupada com o bairro. Isso. E assim começou essa questão mais interna, até que a gente fez um bazar. Tinha uma loja que foi desocupada e o ponto muito bom. E eu passei ali na frente e falei assim, gente, a gente podia fazer um bazar chamando as empreendedoras do grupo para poder vender. E foi um bazar pro Dia das Mães. Nós vendemos muito bem. E aí, com uma porcentagem da renda do bazar, nós compramos em fraldas geriátricas e nós doamos para um projeto que atende mulheres, senhorinhas, né, que chama Lar das Vovós. E a gente ficou muito feliz fazendo isso. E aí que a gente viu que era o viés que a gente podia alcançar mais. Então essa foi a primeira ação de muitas que se seguiram. Aí foi fundado Marias Bonitas. Já era Marias Bonitas de Lourdes. Já era? Já era. E aí a gente começou a criar mesmo ações mais efetivas e sempre direcionadas para projetos sociais. Teve um que a gente fez recentemente lá para Congonhas. A gente até expandiu já. Olha só, não está só em Belo Horizonte. Não, a gente já atende outros projetos também. E essa marca, tem uma coisa ali do lampião, do guerreiro, mas tem um coração também. Tem um coração, porque... Vocês são guerreiras, mas tem delicadeza. Isso mesmo. Então, essa logomarca, como a gente colocou Lindo, Marias Bonitas, e a Maria Bonita foi uma revolucionária, ela não teve um fim muito... bonito, né? Mas ela foi uma mulher à frente, né? E ela lutou por aquilo que ela acreditava. Então a gente colocou o chapeuzinho do cangaço, que agora com a Imperatriz também no carnaval, né? Foi pro mundo, estourou. Mas a gente colocou o coração, que é pra gente sempre ter o coração na mente para poder fazer as nossas ações. Muito bom. Quando falamos de Contagem, você logo no intervalo perguntou para o Felipe assim, Felipe, mas não tinha um filme de Contagem que estava no Oscar e tal? Isso Interessante mesmo. essa cidade, né? Interessante. Será que tem água lá para audiovisual? Felipe, tem algo ali forte, né? Em Contagem. Tem, cara, assim, eu acho que Contagem vem ganhando, né, assim, esse espaço no audiovisual por retratar a realidade, né? Eu acho que eu brinco muito com o que o Manuel Carlos fez com o Leblon, Ipanema, ali, de retratar a realidade daquele espaço, né? Ok, que ele desce do morro e retrata só o asfalto, né? Perfeito, claro. Mas uma visão. Por que foi ganhando? Porque ele começou a contar a história como ela é. Isso. E acredito que o cinema de Contagem, né, principalmente esse ficcional, ele retrata, de fato, o povo de Contagem, principalmente por Contagem, durante muitos anos, ter vivido à sombra de Belo Horizonte. Então, a partir do momento em que essas pessoas, até mesmo não atores, que é o que o pessoal do filme de plástico trabalha muito, leva isso para o cinema, as pessoas começam a ter conexão, começam a ter um sentimento que foi se perdendo, que é o de pertencimento à cidade. Né? Muitas pessoas, você pergunta assim, de onde você é? Eu sou de BH, mas muitas vezes a pessoa é de Contagem ou é de Betim. Então eu acredito que esse cinema de Contagem vem ganhando espaço por resgatar esse sentimento de pertencimento à cidade, sabe? Agora, tem algo também de competência na produção audiovisual, porque passa a extrapolar Contagem. A gente que não é de Contagem, ao ver Marte 1, né? Estou citando só um exemplo maior, né? Mas a filmes de plástico tem muita coisa já feita. A gente começa a se identificar. Ou seja, tem uma competência ali também, tem uma escola ali. Tem uma escola ali, não. E eu acho que é muito isso, assim, né? Quando a gente pega um cinema bem feito e ele tem essa conexão, né, com a sociedade, com as pessoas do lugar e tudo mais, a prospecção é de ganhar mesmo público, de ganhar mais espaço, sabe? E é isso, assim, o filme de plástico hoje chegou, né? Eu não estou falando em nome dos meninos, tá? Não, mas está falando em nome de Contagem, do audiovisual. Mas a partir do momento que eles começam a ganhar essa projeção, é muita estrada, né? Todo mundo. Eles caminharam muito para chegar a esse momento, sabe? Suaram demais, né? Foram, não, tá bom, tá, tudo mais. E hoje, né, abriu portas, assim. Acredito que a partir dessas portas, agora muitos outros cineastas vão surgir, né? A gente teve recentemente também a Karen Suzane, que é de Contagem. Se eu não me engano, ela estava com um filme na Holanda. Então, assim, são vários artistas que vão ganhando ainda mais projeção e vai abrindo portas para quem está vindo na sequência. E é uma qualidade única, né? E aí entra essa história desse Rock Student. Rock Student, O que é isso? Cara, o que acontece? Assim, para falar um pouco do Rock Student, eu tenho que voltar um pouco antes, né? Eu sou jornalista, eu trabalhei, né,
durante 13 anos aí cobrindo cultura na imprensa formal. E em 2015 eu criei um projeto chamado Trem para Fazer. Quando eu criei esse projeto, a ideia inicial era contar só sobre a cidade de Contagem. Aos poucos, por conta da minha atividade enquanto jornalista cultural, eu fui ampliando o leque, mas eu nunca perdi essa essência de mostrar o que Contagem tinha para fazer. Porque durante muito tempo eu escutava, principalmente na faculdade, pô, o que tem para fazer em Contagem, cara? Contagem não tem nada. Sendo que... mentira, né? É uma mentira, cara. Assim, Mas... só a título de curiosidade, esses dias eu tive acesso a uma foto do Dida e do Ronaldinho na Arena, que era uma boate antiga de Contagem. Sabe? Quando o Ronaldinho e o Dida jogaram no Cruzeiro. Então, assim, Contagem não tem nada pra fazer. Vou te contar, o primeiro show da Ana Carolina que eu vi foi no Abóboras. Em Contagem. Contagem, Exato, cara. Não, assim... Aliás, existe o Abóboras ainda? Não. Não, já fechou. tô ficando velho. Tinha até a equipe de gincana, Abóboras também. Isso. Que é outro símbolo de Contagem. A gente falou da Jabuticaba, mas Abóboras também. Contagem das Abóboras. Exatamente. Mas aí o festival de rock. E aí, cara, o Trem para Fazer foi me trazendo muito elemento da cidade, foi me reconectando. Com isso, eu percebi que o Rock Student, que é um evento que teve início em 2002, permanecia no imaginário das pessoas, permanecia na memória afetiva da galera ali de 30 a 40 anos. E aí, desde então, eu comecei uma pesquisa despretensiosa sobre o festival, sobre quem tocou, quem participou e tudo mais. Foi quando eu comecei assim, cara, eu vou consolidar isso num filme. Mas aí tinha imagem ou não? Como é que... Não, aí foi pipocando, né? Aos poucos, assim, VHS? Como eu falei, assim, foi meio que essa coisa despretensiosa. Isso. E aí eu tentei um edital, não consegui, tentei outro edital, não consegui. Meio que abandonei e mantive meu arquivo ali. Quando eu consegui uma aprovação no edital para executar o filme, eu falei, cara, agora é a hora. E aí foi uma coisa de louco, porque assim... Foi gente me procurando, mandando material, mandando arquivo, mandando VHS. Que um eu recebi filme para mandar revelar. Porque as pessoas disseram, cara, eu não sei nem o que tem aqui nesse filme. Revela aí. E aí eu fui percebendo ainda mais a força que esse festival teve para a cidade como um todo. Quanto tempo ele durou? O festival foi de 2002, ninguém sabe precisar, Elias, quando ele de fato terminou a última edição. Nem os realizadores sabem se foi no ano tal. Mas eu encontrei registros até 2014. Isso, né? Então legal. Foi assim, durou um tempo, mais de 10 anos. Mais de 10 anos, sabe? Isso. E foi um festival que surgiu no meio de um show de calouros de duplas sertanejas, tinha uma banda de rock. Um dos jurados falou assim, pô, eu vou trabalhar com essa banda. E aí surgiu o Rock Student. E ali foi um aglutinador de muitos artistas. Posso citar alguns hoje, por exemplo, Rafael Salles, que toca no Pena de Pavão, tem uma carreira sólida, passou pelo Rock Student. O Adran, que é uma artista também, acabou de lançar um videoclipe, passou pelo Rock Student. Então, assim, são vários músicos que foram me procurando no meio desse processo de fazer o filme. Legal, cara, hein? eu toquei aí. Cara, minha banda passou por aí. Eu tenho uma cara, foto. Eu tenho uma foto, eu tenho uma coisa. E aí eu fui vendo, cara, a grandiosidade. E todas as pessoas que me procuraram falaram assim, cara, foi um dos melhores momentos da minha vida. Cara, nessa época, Contagem não tinha uma efervescência. Então, aos domingos, a programação era o Festival do Rock Student. Boa. E ali surgiu bandas que seguem em carreira até hoje, pessoas que tiveram a primeira experiência no palco, como o Hugo da Silva, que é do grupo teatral Maria Cutia. Sim. Ele teve uma experiência no palco ali, depois foi pro teatro, sabe? Pessoas que não... Revelou talentos. Revelou talento. Pessoas que também não seguiram carreira, Sim. mas fala assim, cara, eu participei de tudo Foi isso, gostoso, sabe? foi legal. Assim, Tipo Woodstock em Contagem. Tipo Woodstock em Contagem, assim. E era um festival de bandas de garagem, né? Isso, E, assim, alternativas. Né? Alternativas totalmente underground, que acontecia quase que todo domingo. Boa. Sabe? Então, se você pensar uma produção de um evento para ter quase todo domingo, é um volume muito grande. Belo né? Horizonte não teve. Com esse tempo todo? Exato. Não, e tem uma fala de um dos realizadores que é muito legal. Falou assim, cara, teve época da gente tirar público de outras casas undergrounds de Belo Horizonte. Porque as pessoas queriam vir tocar aqui. Porque o público estava aqui. Que aí atraía gente de Betim, Ibirité, BH, da própria cidade, né? Isso. Então, assim, foi meio que uma explosão e um evento que estava, assim, se perdendo. Estava na memória das pessoas, mas ninguém falava mais sobre, ninguém, né, discursava. Então, foi muito isso. Foi muito essa busca de registrar esse momento que a cidade viveu. Ô Felipe, levar o festival, ou melhor, levar o documentário para Cine Humberto Mauro, para a Sala Humberto Mauro, é um desejo? Assim, vou ser bem sincero, seria a realização de um sonho, né? Aí, ó, nossa, Por que é importante estar ali nesse lugar?
Cara, primeiro porque eu pensar uma produção documental de Contagem ocupando um espaço tão importante em Belo Horizonte, já é uma representatividade fora de série, né? E ocupando um espaço, então, enquanto Cine Humberto Mauro, né? Uma história, poxa, Nossa. já vi filme lá do Tim Burton, já vi Isso. filme lá do Lavon Trier. É. Então, assim, são tantos filmes sensacionais, de diretores sensacionais que eu vi ali, ter um filme meu ali dentro, E cara... agora, e aí, Serginho? Vamos entrar. Tá combinado. Tá combinado? Ah, que o certo. universo conspirou, né? Tem muito a ver com o que a gente está pensando para Pois é, vamos falar da Cláudio Fundação? Salgado É. nesse novo tempo. Porque depois da pandemia, a gente teve esse momento que todo mundo ficou isolado e tal, e foi um momento para a gente rever muito o que a gente estava fazendo. E também, logo quando a gente reconectou, a gente viu que uma grande parte do nosso público, que era aquele público que visitava o Palácio das Artes, a sede que fica ali na Avenida Afonso Pena, ele ficou um pouco com preguiça. Está muito difícil para quem faz cultura hoje retomar esse público para Verdade. É salas. verdade. O público ele não vem mais espontâneo. Ou a campanha de teatro e popularização de Belo Horizonte, que era um O sucesso. público consegue hoje trazer ele mais. precisa de uma inteligência para que você tem uma mobilização Isso. para que você faça com que aquele público se desloque para o local. Concordo demais contigo. E com isso, o que aconteceu? Nós perdemos uma parte do nosso público, que era um público muito específico, um público que foi se envelhecendo, muito alinhado com aquilo que a gente fazia, que era ópera, que era música erudita, que era aquela música para iniciado, Aham. que é uma dança mais específica, um cinema mais para especialista e tal. Então, ou a gente muda, ou a gente vai perdendo a relevância. E é um Então, espaço público, né? Um espaço Tem público. uma responsabilidade. A Sim. gente começou, eu estou à fundação há 6 meses, né? Eu estava antes num desafio na empresa mineira de comunicação, que é a Rede Minas, a Rádio Isso. Inconfidência, onde inclusive você já esteve. Uhum. E quando eu vou para a fundação, eu pego esse momento. Falei assim, gente, ou a gente repensa esse lugar aqui e se conecta com o mundo real, porque o mundo real está diferente dessa bolha aqui. Isso. Ou então a gente vai cada vez mais perdendo a relevância. Então o desafio todo numa construção que seguiu os meses do ano passado e agora a gente lança, nas próximas semanas a gente lança essa nova temporada, foi pensar uma programação que pudesse ser para todas as pessoas e para todas as artes. É lógico que isso é uma grande utopia. Mas Mas a é gente um vive desafio. da utopia, É, né? mas é Primeiro, possível. é possível. É Então possível. a gente tem que gente- começar a sonhar. Sim. Elias, a gente não vai abandonar a nossa tradição, porque Claro. é isso que dá sentido àquele lugar todo ali. Uhum. Mas a gente quer cada vez mais conversar com vocês que estão com projetos sociais e mobilizando tanta gente, com você que vem com um olhar diferente do nosso. E é isso que a gente está buscando. Então é mais do que bem-vindo aí o filme, está super combinado e Legal. faz parte da nossa programação, inclusive, esses diálogos todos. Uhum. Então vai ser um ano bem diferente para a Fundação. E mesmo aquilo que a gente já entregava e que é muito caro para nós, por exemplo, os concertos que a gente fazia no Parque Municipal, essas investidas todas, nós vamos entregar, mas de um jeito diferente. Então, por exemplo, ao invés de ser um concerto no Parque Municipal, do lado do melhor teatro do Brasil, Isso. por que não convidar essas pessoas que estão na Afonso Pena, que nunca entraram naquele lugar, para ter a experiência de viver, de entrar no maior teatro do Brasil de graça? Para que montar uma estrutura precária ali do lado, que é um palco improvisado, Sim. no sol, sem Tem um conforto? gasto, né? É um gasto elevadíssimo Elevadíssimo, fazer aquilo ali elevadíssimo. do lado, Uhum. sendo que a gente pode convidar essas pessoas a experimentar uma vivência que elas nunca tiveram na vida. Por que essas pessoas não entram ali, Serginho? Porque elas acham que são caro, elas acham que não são para elas, Uhum. elas Não tem roupa. acham que não tem roupa, É. que, isso que aquele lugar não pertence a elas. Exatamente. E cabe a nós todos desconstruir essa parede que existe imaginária ali. É Então, muito... uma das coisas é isso. Isso. Ao invés de fazer na rua, Aham. convidar para Chamar para entrá-las. dentro. E a Sensacional. experiência de ir para o Perfeito. parque é muito interessante. Claro. Por que não fazer nos parques? Isso. Então, ao invés de fazer naquele parque ali, a gente vai abrir o grande teatro para que as pessoas possam entrar, ter essa experiência transformadora de estar naquele lugar e fazer os nossos concertos, que era no Parque Municipal, nos parques de Belo Horizonte. Inclusive, pode fazer no Parque Municipal. Mas assim, na Lagoa do Nado,
no Mangabeiras, em locais assim, periféricos, fora desse mundo da Regional Centro-Sul, que sempre concentra tudo. Porque, como eu te disse, as pessoas não estão se deslocando mais. Então, ou a gente redescobre a cidade e a sociedade e entende que o mundo mudou, ou então aquilo que a gente faz, que é muito relevante, vai ficar cada vez mais segmentado. E é uma pena, porque quem vive a cultura e quem vive esses processos todos, e quem consegue assistir um filme, quem consegue participar de uma exposição, ver um concerto e tudo, é uma pessoa diferente. É uma experiência muito incrível, diferente. Né? E uma pena que a gente só tem essa vivência quando a gente está iniciando a nossa trajetória estudantil, que no prezinho ali, nem sei como é que chama mais. Isso, mas no início escolas, da né, vida estudantil a gente não tem era isso, assim, né? Isso é uma e depois coisa... se perde. Se perde. E nunca mais. As universidades, por exemplo, os universitários não frequentam esses lugares. A não ser quando a gente vai para uma área específica do conhecimento. Aí voltamos para o nosso nicho. Né? Sim. Mas assim, é uma pena que a sociedade não experimenta o processo transformador da cultura. E cabe a nós que estamos aí nesse meio, tentar estabelecer essas pontes para que mais pessoas possam ter esse privilégio de ser transformado assistindo um filme como o dele. Uhum. Legal demais, viu? Parabéns. Inclusive, você estava até contando para a gente que tem algumas mudanças, assim, inclusive em parcerias. Você falou do Ministério Público Federal. Que parceria foi essa? É o Ministério Público Estadual. Estadual, desculpa. Nós fizemos uma parceria com ele para celebrar a Semana de Arte Moderna, que foi em 22. E ao longo do ano todo a gente fez várias programações gratuitas para o público. E esse ano a gente está... Foi a primeira vez que a Fundação fez essa parceria? A gente tem parceria com vários órgãos. Então, assim, a gente busca estabelecer essas pontes, porque uma parte do recurso que mantém a Fundação, a gente capta com esses parceiros todos, inclusive com empresários e tudo, e é isso que permite com que a gente possa fazer uma entrega melhor. Clarissa, os empresários, as empresárias ajudam no projeto? Sim, ajudamos. Agora o seguinte, você estava falando, né, Sérgio, a cultura tem que ser inclusiva. Nós estamos precisando muito de inclusão nesse país. Eu acho que é isso que precisa mudar. Né? As portas precisam ser abertas, a cultura tem que ser democrática. Sim. Até para as pessoas valorizarem a cultura. Exatamente, né? De todas as formas. Né? E parar de demonizar, né? Falar, nossa, olha lá, a mamata da lei de incentivo à cultura. Não, a lei de incentivo à cultura é difícil. Isso mesmo. É um projeto, inclusive, assim, as grandes, né, a maior parte dos projetos não são projetos de grandes artistas. Sim. Né? O seu projeto foi com lei? Foi com lei, e aí só pegando o gancho, né, assim, eu fiz questão do filme ter uma versão com audiodescrição. Ótimo. Né? A então, inclusão assim, que ela estava falando. Então, eu tenho uma versão do filme, né? E é mais uma oportunidade. A gente, esse ano na Fundação, vai trabalhar muito todas essas possibilidades de acessibilidade. Então, você pode estar 2 vezes conosco. Nossa, show demais. Vou realizar um sonho. E ter audiodescrição é um gasto, é dinheiro. As pessoas vão trabalhar em cima disso. Né? Então, o filme foi feito, né, com o Fundo Municipal de Incentivo à Cultura de Contagem. Ele foi aprovado em um edital. Mas, assim, ele não seria possível de ter sido realizado se não fossem os parceiros que eu tive. Então, eu tive a Árvore Filmes, eu tive amigos que fizeram a pré-produção ali comigo, até no dia, né, da pré-estreia, também na raça e na coragem, pela essa falta, às vezes, de um investimento, né, de algumas empresas para poder financiar ainda mais o filme. Quantas pessoas vocês envolveram nessa cadeia produtiva? Só para a gente ter uma ideia. Jogando por alto, assim, umas 10. Mas por quê? Como foi um projeto que eu tive que ir eliminando, porque a princípio era um filme até com mais de 30 minutos, e eu tive que reduzir, tive que cortar algumas coisas. Eu, Felipe Pedrosa, fiz várias atividades, né? Empreendedorismo. A legendagem do filme, eu que fiz. Caramba! O material gráfico do filme, pôster, eu que executei. Então, assim, toda a pré-produção, né, de lançamento online, né, de postagens e tudo mais, essa parte de social media. Acabou e eu também ficando para mim. Então, eu assumi muitas atividades. Isso é importante porque a gente percebe a economia da criatividade que está por trás da cultura. Isso mesmo. São muitos empregos que são gerados. Sim. E muitas vezes a sociedade não percebe, porque é fundamental movimentar essa economia do bem, essa economia boa, essa economia limpa aí que a gente gera, né? É uma cadeia produtiva incrível que está por trás dessas produções. Muito bom. Exato. Até porque as leis, né, são incentivo à cultura, né?
Então ela é um empurrão, mas cabe o realizador correr atrás, né, de mais financiadores e, claro, os financiadores terem esse interesse, Isso. compreenderem a importância de financiar esses projetos para que a gente possa contratar um profissional dedicado para cada área e que a gente possa executar ainda melhor o que já foi muito bem feito. Boa, legal. Segura aí. Intervalo, a gente volta daqui a pouco. O último bloco, fique atento e atenta, porque eles vão deixar aqui os contatos para que a gente possa também interagir e ter essas experiências todas que o Sérgio acabou de falar com a gente, tá bom? Intervalo, a gente volta em instantes. Valeu.